Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem. Abram lá na apostila de História, na página 188. Vamos falar um pouquinho sobre os novos moradores da onde? Da cidade do Rio de Janeiro. Por que da cidade do Rio de Janeiro, né? Porque no capítulo anterior, na aula anterior, nós estávamos falando de quem? Da corte portuguesa, né? E a corte portuguesa, ela desembarcou onde? No Rio de Janeiro, certo? Cerca de 10.000 pessoas chegaram ao Rio de Janeiro com a família real. 10.000 pessoas praticamente veio junto com a família real. Além de quem? Da rainha Maria I, do príncipe regente João. Desembarcaram o restante da família, ministros, conselhos, comandantes de guerra, magistrados das cortes de justiça, os bispos, padres e etc, né? Empregados, babá, que fazia serviços gerais, isso tudo veio junto com eles, né? Foram trazidos o tesouro real, muitas coleções de livros e uma máquina de imprimir jornais. O que é tesouro real? É o dinheiro, né, da família real, as joias, os objetos de prata, os objetos de ouro. Isso tudo que pertencia à família real, eles trouxeram tudo, né? Então, uma viagem muito longa, uma viagem cheia de problemas, porque com alto custo, né? Também. E muitas pessoas, ok? Observem a imagem a seguir, lá com a lupa na mão, tá? Ela representa a população que morava no Rio de Janeiro em diferentes períodos. Aqui nós temos a estimativa, né, da população do Rio de Janeiro. Em 1700, nós temos aqui 4.000 pessoas, né? Mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro aumentou de 1700 para 1763, subiu de 4.000, foi para 40.000. No ano de 1808, com a chegada da corte, né? Corte de funcionários reais, chegou 10.000 pessoas. Então subiu de 40, já subiu para 60. E com a partida da corte, em 1821, 150.000. De acordo com a imagem, a população da cidade do Rio de Janeiro aumentou ou diminuiu ao longo da história? O que vocês acham? Ela aumentou, né? 10.000 pessoas é muita gente. Você faz ideia do que isso significa? Com a ajuda de um adulto, pesquise quantas pessoas estudam em sua escola, moram em seu bairro. Isso aqui vocês podem colocar aproximadamente, tá bom? Atualmente, existem muitas cidades com menos de 10.000 habitantes. Pesquise e anote a seguir o nome de uma das cidades, o estado onde está localizada e a quantidade de pessoas que vivem nela. Isso aqui será uma atividade que vocês irão fazer a pesquisa, certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro. Compare as imagens do Rio de Janeiro e de Lisboa. Quais são as diferenças que a gente encontra? Aquarela sobre papel, né? A vista aqui que nós temos é do Rio de Janeiro, ó. Qual dela tem mais mata? Qual tem mais pessoas? Qual dessas duas imagens, ó? Tem mais mata, tem mais pessoas. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê mais mata. Aqui em Lisboa, mais pessoas, né? O que essas pessoas estão fazendo aqui? Aqui a gente vê que são afrodescendentes, né? E aqui? Quem será que é? Como que elas estão vestidas aqui, ó? Lembrando que as duas
eram capitais, né? No ano de 1808, Lisboa era a capital do Império Português e Rio de Janeiro, capital da colônia, né? Será que os nobres que vieram ao Brasil esperavam encontrar uma cidade como Lisboa? Será que os nobres aqui, eles esperavam encontrar aqui no Rio de Janeiro uma cidade como esta? Vamos continuar aqui? Nos anos 1800, a cidade do Rio de Janeiro tinha um porto muito movimentado. Por esse porto eram transportados ouro e pedras preciosas, produtos importados de Portugal e grande quantidade de africanos escravizados. Então, na época de 1800, o que acontecia? A cidade do Rio de Janeiro tinha o quê? Um porto movimentadíssimo, né? Por quê? Era transportes de ouro, transporte de pedras preciosas, as drogas do sertão, lembra? Eram importados, né? Eram transportadas e produtos importados de Portugal também. E também aquela quantidade de africanos, né? Que eles traziam para ser escravos aqui no nosso país, ok? Apesar de ser a capital da colônia e ter um porto muito movimentado, o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena. As ruas eram estreitas e sujas, não havia saneamento básico e havia muitos ratos e urubus. Então, naquela época, Rio de Janeiro não era cuidado, né, como a cidade de Lisboa. Então, era assim, mais jogado, mais largado, porque não tinha uma administração aqui, né? Apesar dela ser a capital da colônia. Então, não tinha um administrador para fazer isso, né? Na cidade do Rio de Janeiro, não havia hotéis para receber todas as pessoas que vieram ao Brasil na comitiva real. Muitas pessoas foram acomodadas em quartéis e conventos. Mas, mesmo assim, não havia espaço suficiente, porque era muita gente. Por isso, muitos colonos foram expulsos de suas casas para que os membros e funcionários da corte tivessem onde morar até que fossem construídas novas casas. Tá vendo aqui o abuso? Aquelas pessoas que aqui já viviam, né, tinham aquela casinha de sua, então, o que aconteceu? Eles iam lá, expulsaram aquelas pessoas que estavam morando ali, que tinha uma casinha, para fazer o quê? Acomodar, né, funcionários e membros que vieram com eles junto com a corte, né, vieram de Portugal. E aí aqueles que moravam ali ficavam sem casa, né, até que construíssem uma casa nova. As casas escolhidas pelos membros da corte eram mais luxuosas, das pessoas mais ricas. Essas casas recebiam em sua fachada as letras PR, que significava príncipe regente. Entre a população fazia-se a piada de que PR, na verdade, significava ponha-se na rua. Na verdade, era isso que eles faziam, né? Eles colocavam os donos das casas, né? Deixavam eles nas ruas para acomodar os membros da corte real. Isso aconteceu muito aqui no Rio de Janeiro, né? O que significa comitiva? É um grupo de pessoas que acompanha algo ou alguém. No caso aqui, a comitiva real, o grupo de pessoas que acompanhava a família real. Ok? Crianças, nós vamos até aqui somente. E aí, continuamos com a nossa próxima aula. Falando mais um pouco, né? Na nossa próxima aula, falando um pouco sobre essa mudança na cidade, ok? Mas por enquanto é aqui, tá bom? Um beijo, 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 enorme no coraçãozinho de vocês.